Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, continuem bem. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 4. Na aula passada falamos sobre os hebreus e agora vamos falar sobre a Fenícia e também sobre os persas, né? Os dois últimos povos, então, que vão aí concluir o que se chama geralmente de Antiguidade Oriental. Mesopotâmia, Egito, Fenícia, hebreus, persas. Vamos deixar para problematizar essa classificação, né, de Antiguidade Oriental quando formos falar, abrirmos a chamada Antiguidade Clássica, que é Grécia e Roma, e entender, né, nessa problematização que vamos fazer posteriormente, o porquê que esse termo, né, ele acaba se tornando pejorativo, né, como se essas civilizações tivessem menos importância do que a grega e a romana, mas enfim, vamos deixar para problematizar depois, certo? Vamos inicialmente então falar sobre a Fenícia. A Fenícia foi uma civilização que ocupou onde hoje é o território do atual Líbano, próximo ali ao mar Mediterrâneo. No slide que eu enviei para vocês tem um mapinha com a localização geográfica dos antigos povos fenícios, tá? Eles se formaram a partir, né, não constituiu-se um império fenício, na verdade, se organizavam em cidades-estados, então não havia uma centralização política entre os povos fenícios. Na região se estabeleceram então ali várias cidades-estado, falavam a língua semítica, que é aparentada do hebraico junto com o aramaico, e então o que definia eles, na verdade, né, enquanto povo fenício, a identidade vinha a partir da questão da língua e do alfabeto criado. Sabemos que a Fenícia criou o alfabeto fonético, que é esse modelo de alfabeto que nós usamos. Lembrar que anteriormente, né, os povos mesopotâmicos, o Egito Antigo usavam do alfabeto dos chamados ideogramas, né, que cada símbolo correspondia a uma ideia, e o que os fenícios vão fazer é trazer para nós essa concepção de poucos símbolos, mas que a junção desses símbolos formam sons que vão formar uma diversidade de ideias, né, porque formam diversidade de palavras. Os gregos mais tarde aprimoram o alfabeto fenício no sentido de acrescentarem, né, principalmente a questão das vogais. Então, a grande contribuição fenícia nesse ponto é esse modelo de alfabeto que nós usamos até hoje, que é o alfabeto fonético, que permite, volto a repetir, a partir de limitados símbolos, infinitas palavras, expressões, ideias, né, para que nós possamos comunicar melhor. Então, além do alfabeto, né, a questão da religiosidade também, porque se verificou que eles cultuavam basicamente os mesmos deuses. Então, a unidade cultural, a identidade cultural dos fenícios, apesar de se organizarem em cidades-estados, passava pela língua e pela religião. Foram muito... e esse povo também, ele marca uma questão importante, porque os povos da Antiguidade Oriental centralizam suas ações econômicas na questão da agricultura. A região habitada pelos fenícios não era uma região propícia para o desenvolvimento agrícola, então eles desenvolvem atividade comercial, né, era abundante uma madeira específica que usavam na construção de navegações, então isso permitiu que fossem hábeis navegantes, construtores, né, e também navegantes, construtores de embarcações, e estabeleceram relações de comércio com todo o mundo mediterrâneo, o mundo antigo. E por isso as cidades-estados fenícias eram pacíficas de certo modo, porque elas precisavam ter boas relações com um grande número de povos para estabelecer as relações comerciais, que era a base da economia fenícia nesse período. E acabaram dominando o mar Mediterrâneo, fundaram ali, principalmente no norte da África, né, foi fundada ali várias cidades-estados importantes. A mais importante dela, Cartago, que vai ser a grande inimiga de Roma, né, depois, mais tarde um pouquinho, né, quando a Fenícia não mais existia, Cartago conseguiu se consagrar no mar Mediterrâneo, dominando o comércio no mar Mediterrâneo, mas a fundação dela é Fenícias, e estabeleceram também pontos de rede de comércio na Península Ibérica, né, faz parte da região mediterrânea, e fundaram na Península Ibérica a região da Andaluzia, né, que é marcada por uma diversidade de artefatos que são encontrados ali nas escavações, mostram que era uma rede de comércio muito intensa. E como a economia girava em torno, então, do comércio marítimo, né, se formou dentro da Fenícia o que se chama de talassocracia. Tá? O que é isso, talassocracia? Quando você tem, ao pé da letra seria governo vindo do mar, né? Mas na verdade a talassocracia é quando você tem governos onde aquele que domina o comércio marítimo, né, domina a questão da navegação e do comércio, obviamente, são eles que comandam a política
dessa região. Então, no caso das cidades-estados fenícias, elas se organizavam a partir desse princípio da talassocracia, ou seja, os navegantes, os maiores navegantes, as pessoas que dominavam o comércio marítimo que tinham poder político dentro da região, certo? Então, fique bem claro para vocês esse conceito, não está no livro de vocês, mas gravem esse conceito da talassocracia. Tá? Os fenícios eram politeístas, sabemos pouquíssimo sobre a religião fenícia, né? Falta uma documentação, uma base mais ampla para termos uma noção. A fonte quase que única dos povos fenícios é o Antigo Testamento, e eles trazem uma visão extremamente preconceituosa e muito forte em relação à religiosidade fenícia. E a gente tem que entender, porque na leitura do Antigo Testamento estamos falando de um povo monoteísta que não acredita em outros deuses, a não ser Yahvé, né? Então, obviamente, eles vão olhar as outras religiosidades sempre com muito preconceito e não vão aceitá-la como religiosidade de fato. Sabemos que eram politeístas, adoravam, né, sendo que Baal e Astarte eram os principais deuses cultuados. Cada cidade fenícia tinha seu próprio deus a ser cultuado, tutelado, né? E o rei sacerdote era responsável por conta ele era responsável pelo culto do deus local. Nos templos havia muitas riquezas e dezenas de funcionários. Na Bíblia fala das prostitutas sagradas, né? Então, assim, é muito questionável essa questão. O livro de vocês trazem como se elas existissem, mas outras leituras, né, questionam um pouco essa visão, porque, volto a repetir, é uma visão dos povo hebreu em cima da religião fenícia, tá? E há relatos na Bíblia também de uma cerimônia anual em que centenas de crianças eram atiradas ao fogo em sacrifício ao deus Baal, tá? Volto a repetir, o que sabemos sobre a religiosidade fenícia vem dos hebreus do Antigo Testamento, que não é uma visão ali muito, né, confiável, no sentido que a gente sabe que havia um preconceito religioso muito grande, né? Bom, eles foram dominados a partir do século 6 a.C. pelos persas, depois os macedônios e os romanos. Volto a repetir, não tinham tradição militar, eram povos que estabeleciam relações comerciais com vários grupos e vários povos. Depois, as cidades fenícias, após a desintegração do Império Persa, elas se dividiram. Parte delas passou a apoiar a política expansionista macedônica, né, com Alexandre o Grande ali e tudo mais. E com a conquista macedônica no século IV a.C., terminava de forma definitiva o sonho das cidades-estados fenícias recuperarem suas independências depois da conquista em relação aos persas. Então, depois dominados ali pelos romanos, tá? Então, é um povo extremamente importante. Vamos só recapitular, deixam para nós aí como grande legado o alfabeto fonético, tá? E deixam para nós também a questão das relações comerciais que eles estabeleciam ali na região, né, essa organização política baseada na talassocracia. E há outros elementos, né, algumas narrativas fenícias falam muito sobre a influência de alguns aspectos da religiosidade fenícia dentro do monoteísmo hebraico, mas enfim, isso é uma outra história, tá? Bom, sobre os persas, o Império Persa, né, os persas talvez tenha sido um dos maiores impérios, ou pelo menos o mais militarizado do mundo antigo oriental, né, um povo extremamente forte, uma organização e centralização política impecável, tá? Então, assim, eles são originários de 2 reinos, tá? Eram conhecidos no mundo antigo não como persas, mas como medos. Então, só para a gente entender, as guerras médicas lá da Grécia, né, que foi as guerras travadas entre os persas e os gregos, elas ganham esse nome porque os gregos conheciam os persas como medos, né? Então você tinha 2 grandes reinos, que era o reino da Média, e ele tem o nome Medos, e o Império Persa, né? Ciro o Grande, ele conquistou o reino da Média e estabeleceu o domínio do Império Persa, então, sobre a região, apesar de que, volto a repetir, ficam conhecidos na região no mundo antigo porque o reino Média era maior inicialmente, depois é conquistado. E Ciro, ele adota uma política expansionista, né? Então, durante o reinado de Ciro, nós vamos ter uma expansão do Império Persa sobre o mundo antigo. Em 539, ele conquistou a Babilônia, libertou os hebreus do cativeiro, permitiu que retornassem a Jerusalém. Agora, o auge, né, se dá no reinado de Dario I, que assumiu o poder em 522 a.C.,
manteve a mesma política dos seus antecessores, expansionista, conquistando os povos antigos. Ele estendeu o império na Ásia Menor e na África também, e ele conseguiu, né, administrar uma população muito heterogênea, de uma forma fenomenal. Por quê? Porque, na verdade, o Império Persa respeitava ele respeitava as culturas locais, não obrigava os povos a aceitarem sua religiosidade, a sua cultura, né? A única coisa que eles impunham mesmo era a questão dos impostos, o que era comum, né, no mundo antigo. É claro que esses impostos, esses tributos eram pesados. Aos povos que se convertiam à cultura persa, né, aos indivíduos que se convertiam à cultura persa, tinha alguns privilégios, como a questão de assumir o Estado, só quem estava dentro da cultura, dentro do Império Persa, né, de fato. Então, apesar de algumas vantagens, eles respeitavam, tá? Mas impunham pesadas tributações aos povos conquistados. Tá? Dario dividiu os domínios persas nas famosas satrápias, né, que eram espécies de províncias, estados, né, administrados pelos satrapas, onde esses governadores, vamos colocar assim, eles eram os olhos e ouvidos do rei, do imperador, dentro dessas regiões. Tá? Os principais cargos administrativos, os mais importantes, eram reservados à elite persa, ele não abria mão disso, né? Então só gente da sua alta confiança. Vamos lembrar que o Império Persa ele se estende, né, por todo o mundo antigo, então o Império Grande precisava realmente de pessoas da sua mais alta confiança. As antigas capitais dos reinos autônomos foram transformadas em centros dessas províncias que ele vai formar, formando um grande império unificado, né? Porque apesar dessas províncias, das satrápias, havia uma centralização política na mão do imperador. Tá? As províncias gozavam de grande autonomia cultural, podendo manter sua língua e religião, conforme eu falei, mas pagavam pesados tributos ao imperador persa, ao Império Persa. Tá? E o que destaca também o reino, a civilização persa, é a sua capacidade de construção. Tá? Foram várias obras construídas e eram muito hábeis na questão de mobilização para fazer essas grandes construções. Introduziram ainda o dárico, que era uma moeda única em todo o império, né, e proibia as satrápias de cunharem as moedas. Por quê? Né? Porque todas as moedas eram cunhadas, né, pelo imperador, né, era centralizada a cunhagem de moeda para evitar justamente qualquer fragmentação econômica. Tá? O fim do Império Persa, né, ele relaciona-se com os conflitos com os gregos, principalmente com a derrota deles na famosa Batalha de Maratona, em 490 a.C. Nós vamos ver isso quando formos estudar a Grécia. Os persas, após várias derrotas, eles reconheceram a hegemonia grega no mar Egeu e na Ásia Menor, e houve também revoltas em várias satrápias devido ao excesso de impostos, aos pesados tributos. Isso acabou enfraquecendo o Império Persa, que não resistiu ao ataque dos macedônios. Os macedônicos acabaram conquistando a região na figura de Alexandre o Grande, né, quando ele sai ali da Macedônia, conquistando toda a região oriental, chega até a Pérsia, conquista, e aí é o fim do Império Persa. Das satrápias também lembrar o seguinte, foi formada uma grande rede de comunicação, né, que eles falam que os persas são os responsáveis pelo que nós chamamos hoje de correios, né, porque o que ele vai fazer? Para diminuir, para ampliar o poder de comunicação dele, ele encurta as distâncias de um mensageiro a outro usando os animais. Então, você ia em grande velocidade, mas numa distância mais curta, para que as mensagens pudessem chegar mais rápida. E com isso ele criou uma grande rede de comunicação, e então as mensagens elas conseguiam chegar cada vez mais rápidas a ele e as mensagens dele para os seus governantes nas províncias. Tá? E esse foi o Império Persa, né, que termina com a conquista de Alexandre Magno, ou, para os íntimos, Alexandre o Grande. Bom, espero que vocês tenham compreendido, né, sobre os povos fenícios e os povos persas. Qualquer dúvida é só me procurar, tá, que nós vamos tirar essas dúvidas. Vocês já devem ter visto o recado na Agenda Edu, onde vou estar marcando com vocês as atividades referentes a este capítulo. Tá? Nas próximas aulas vamos estar já abrindo o capítulo 5, que é sobre a Grécia Antiga, fazendo algumas discussões. Tá? Saudade de vocês, saudade das discussões, porque aqui é muito formal, né? Não tem a participação de vocês, é uma coisa meio mecânica, mas em breve estaremos aí juntos novamente.
Obrigado pela atenção de todos vocês aí. Um abraço.